Olá, boa tarde, tudo bem? Vamos começar mais uma aulinha de geografia. Então, hoje é a nossa aula 30, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre o Oriente Médio. Lembrem-se que vai ser cobrado na nossa avaliação, né? Um pouco sobre o Oriente Médio, a parte da economia da China, Japão e tigres asiáticos. Então, vamos preparar. A gente disponibilizou para vocês no AVA uma lista de exercícios, tá? Para quem está no presencial vai receber essa lista, então façam, porque na segunda-feira a gente já entra com a correção, tá? É um preparatório para vocês fazerem a nossa primeira AP, tá? Então, falando um pouco sobre esse assunto, dando continuidade ao Oriente Médio, no nosso livro didático corresponde ao capítulo 7, tá? Depois, quem quiser acompanhar, inicia-se ali na página 142. Nós já falamos um pouco sobre esse território, sobre esse assunto, né? Mas a gente vai apontar aqui algumas coisas que ainda não foram mencionadas. Então, a gente já falou da questão estratégica, né? A localização estratégica do Oriente Médio, de ser uma área que vários territórios têm interesse, né? Esse território aí vai fazer limite com o continente asiático, continente europeu, né, e o continente africano. Então, uma região muito estratégica e também que demonstra ali uma grande quantidade, né, tem uma grande riqueza, que é o petróleo, o ouro negro, que muitos mencionam dessa forma, né? Então, a gente já estudou também por que existe tanto petróleo nessa localização. Então, um assunto importante, depois vocês retomem aí. Então, o Oriente Médio, ele é cobiçado, né? Ele é um local de interesse das várias nações. Então, só para a gente entender um pouco, as maiores rendas per capita são os produtores e exportadores de petróleo, tá? A gente falando aí de Oriente Médio, as regiões que não têm a sua maior renda concentrada nessa riqueza que é o petróleo, né, são Israel e Turquia, porque essas regiões são regiões mais industrializadas, eles não dependem, né, ali sua economia não tem essa dependência como nas outras regiões em relação ao petróleo. As maiores rendas per capita, levando em consideração o índice PPC, né, o poder de paridade de compra, então é avaliado naquele país, né, como se comporta ali a renda, não levando em consideração outras regiões. Então, qual é a região de maior riqueza do Oriente Médio, que tem a maior renda, concentração de renda per capita, levando esse índice em consideração? Então, é o Catar. Tá? Então, tem cerca de 124.740 dólares. É a renda que circula ali, então um nível bem alto, né? Posteriormente, temos o Kuwait, com 83.420 dólares por pessoa. Os Emirados Árabes, com 72.850 dólares. E a Arábia Saudita, com 55.560 dólares. Então, se concentram aí as grandes regiões, né, produtoras de petróleo. Então, aqui se destaca o Catar, né, como já mencionado. E aí temos outras regiões que têm uma renda per capita alta também, né? O Bahrein, 44.690 dólares, Omã, 41.320 dólares, e Israel, né, que a gente já mencionou aqui, que a sua renda per capita não está vinculada somente ao petróleo, né? Uma região mais industrializada, tem cerca de 37.400 dólares como renda per capita, ok? Nessa região, onde que vai se concentrar as rendas mais baixas, né? Então, no Afeganistão, né, 1.900 dólares, e o Iêmen, 2.490 dólares. A Palestina e a Síria, né, então, a gente não tem dados referentes a essas regiões por causa dos vários conflitos existentes nesses territórios, então a gente não tem dados estatísticos, mas o que tinha anteriormente a gente acredita que foi bastante reduzido por causa dos constantes conflitos nesses territórios, tá? Vamos lá, diferenças entre esses países. Os países árabes, eles vão apresentar aí regimes políticos diferenciados.
tá? Então, cada território vai apresentar um regime político, né? Alguns ali vão ter uma situação hierárquica, uma situação de governo, aonde a população pode opinar, mas a grande maioria deles vai ser de regimes políticos, né, ditatoriais. Então, quando a gente fala de um regime político ditatorial, então a população, ela cumpre ali o que aquele líder, o que aquele governante vai impor à população, né? Geralmente, esse tipo de governo, ele é dado através de golpes, né? Golpes militares, então ele é tomado ali à força, né? E aí a população segue, muitas vezes, o que é determinado por aquele regime. Então, nós vamos ter em algumas regiões aí, na Arábia Saudita, Omã, Bahrein e Catar, nós temos ainda as monarquias, né? As monarquias absolutistas semifeudais. Então, em muitos locais do mundo, né, essa questão da monarquia, a gente tem aquela questão da representatividade, né? E aí a gente vai ter um primeiro-ministro, um governo estabelecido, que eles efetivamente definem as leis e os critérios, né? Mas em algumas regiões a gente ainda vai ter essa questão da monarquia, onde de família em família, né, a gente vai tendo essa transição e tendo aquele governo estabelecido de geração em geração. No Kuwait, na Jordânia, nós vamos ter monarquias constitucionais, tá? Na Síria, Líbano, Iêmen e no Iraque, nós vamos ter repúblicas presidencialistas, né? Quando a gente tem uma república, quer dizer que o governo, o direito ali emana do povo, então tem que ter uma votação, né? A eleição de um presidente. Então a população, de certa forma, escolhe o seu representante. Então, nessas regiões a gente vai ter essa questão da democracia. No Irã, nós temos um país teocrático, né? Então, o que é esse país teocrático? Então, é um país cujo governo é a teocracia, né? E isso quer dizer o quê? A autoridade política nesse local, lá no Irã, né? Ela é exercida por um líder religioso, tá? Então, não tem essa eleição presidencial como numa república, por exemplo. Então, lá, o líder religioso que é a autoridade máxima, ok? E aí a gente tem a questão dos Emirados Árabes Unidos, né? Essa região ali que contempla regiões importantes, né? Dubai, Abu Dhabi. Então, é composto por 7 regiões. Então, essas 7 regiões formam essa federação, que é o Emirados Árabes Unidos, uma região ali com várias áreas muito importantes, né? Que detém ali vários recursos, que construíram ali cidades mais modernas do mundo, como em Dubai. E no Emirado, o território ele é administrado por um emir, tá? Que é um título de nobreza usado aí nessas regiões islâmicas, né? Então, aqui a gente vai ter cada região tendo um emir, tá? É um título de nobreza ali para aquela população. Vamos lá, continuando. O único país que a gente poderia considerar, né, que ele tem uma democracia, que a população poderia ali exercer o seu papel, né, participativo, seria Israel. Mas aí que é a condição que não permite, né? Porque os direitos dos cidadãos, né, são ali violados, né? A gente sabe ali da criação do Estado de Israel, como foi feita, e a gente tem uma população habitando em Israel ainda, cerca de 25% da população são de judeus, né? Então, eles têm ali seu direito restringido, né? Lembrando que sempre nessas regiões aí a gente vai ter perseguições, né, contra os povos que habitam aquele território e que não condizem ali com a doutrina, com a religião, com as condições que são implementadas naquele território. Uma coisa importante que a gente tem que falar, eu coloquei até que os países árabes são diferentes de países
islâmicos, porque às vezes a gente confunde, né? Quando a gente fala dessa questão, países árabes e países islâmicos, a gente acha, não, é tudo a mesma coisa. Mas o que a gente tem que entender? Que nem toda a população que é árabe, lembra que eu falei para vocês em uma das últimas aulas aí, que árabe é uma etnia, é um povo com características semelhantes, de língua semelhante, tá? Então, em vários territórios aqui do Oriente Médio, eu tenho pessoas com essa característica semelhante, mas não quer dizer que essa população, ela tem religião islâmica, tá? E nem toda a população que tem religião islâmica ou muçulmana, ela também não quer dizer que é árabe, tá? Tem que deixar bem claro essa condição. Uma coisa é totalmente diferente da outra. Países árabes são países com características semelhantes, língua semelhante, tá? E países islâmicos são que praticam a religião islâmica ou muçulmana, ok? Então, o mundo islâmico inclui povos não árabes, né? Então, que praticam essa religião. Eles não são árabes. Como quem? Os persas ou iranianos, tá? Os turcos, os indonésios, pessoal, cerca de 88% da população da Indonésia, eles têm a religião islâmica, tá? E os paquistaneses também. Então, temos essa característica. Os árabes que não são islâmicos. Então, nós temos árabes, né, que não praticam o islamismo. São quem? Os libaneses, cerca de 40% da população. Os cristãos, tá? Então, nós temos ali, dentre os cristãos, os maronitas, né, que os maronitas, eles é um tipo de cristão que eles tiveram vários religiosos que foram canonizados ou beatificados, né, se tornaram santos. Temos também dentro desse grupo cristãos, os cristãos ortodoxos e os católicos, tá? E na Síria, nós temos também cerca de 10% da população são de cristãos. Então, a gente tem uma mistura ampla e vai ser causadora aí de vários conflitos, como a gente vem estudando ao longo desse ano, né? Vamos lá, questão do petróleo. Então, a gente falando de Oriente Médio, a maior riqueza desse território é o petróleo, né? E aí, o que a gente tem que perceber? As jazidas de petróleo é um dos fatores geopolíticos de maior relevância, responsável por crises entre os governos. Como a gente começou a aula falando, né? Então, vários países têm amplo interesse nesse território, porque dali, gente, sai quase a metade de todo o petróleo do mundo, né? Então, ele tem ali que manter relações com várias localidades. Então, o petróleo foi inicialmente explorado nos Estados Unidos, né, a partir da perfuração do primeiro poço ali de petróleo, que foi em 1859, lá no estado da Pensilvânia. E aí, inicialmente, eles usaram para medicamento, tá? Então, a extração do petróleo ali, os seus compostos, ele pode ser utilizado, né, para a elaboração de remédios, na iluminação pública, e aí foi utilizado também para aquecer as caldeiras dos navios, né, nos veículos, e depois vários outros produtos, né, que são gerados aí a partir desse recurso, né, fertilizantes, plásticos, tintas, borracha, cosméticos, então vários produtos que têm sua origem aí do petróleo. Com o advento do motor de combustão interna, então o petróleo passou a ser largamente usado e em 1930 a produção não supria a demanda. Então, a partir do invento aí dos veículos, né, então o petróleo ele começou a ser muito utilizado e aí chegou um momento que os Estados Unidos, por exemplo, ele não conseguia suprir a demanda, né, todo o petróleo que era necessário para utilizar como recurso ali para aqueles veículos.
Então, o que aconteceu? A partir de 1914, empresas britânicas, francesas, estadunidenses e holandesas iniciaram a exploração em países do Oriente Médio, tá? No Irã, no Egito, no Iraque e na Arábia Saudita. Então, várias empresas começaram a fazer exploração nesse território. E aí, vamos ver o que acontece. Após a Segunda Guerra Mundial, o petróleo ele ganha uma maior importância, né? Porque começou a se desenvolver a indústria petroquímica, e também foi aumentando muito a frota, né, de automóveis aí, passou a utilizar também as aeronaves, né? Então foi uma demanda muito grande desse recurso. Então ela começou a ser amplamente explorada após a Segunda Guerra Mundial. Nesse mesmo período, né, após a Segunda Guerra, muitas áreas coloniais no Oriente Médio foram se tornando independentes. Então esses territórios foram buscando sua independência, né? Então eles viram a necessidade de que essas empresas estrangeiras, né, que foram deixando esse território e elas foram se tornando independentes, então eles viram a necessidade de se criar um movimento, né, de proteger esse recurso disponível nesse território. Então, o que eles fizeram? Eles iniciaram movimentos nacionalistas que defendiam um direito inalienável de exploração sobre suas reservas naturais. Então, o que é esse direito inalienável? Que não pode ser vendido, tá? Então, esses territórios não podem vender esses recursos, não podem ceder para outros territórios, não podem transferir para outros territórios, né, essas reservas disponíveis. Então, a gente trouxe aqui o petróleo e o gás no Oriente Médio. Então, só para vocês entenderem, a concentração desse petróleo é nas proximidades aqui do Golfo Pérsico, tá? Então, vai pegar desde os territórios da Síria, Iraque, Arábia Saudita, os Emirados Árabes, Catar, tá? Kuwait. Então, toda essa extensão aqui, ela concentra essa grande quantidade de petróleo que foi o quê? Formada lá a partir do choque de placas tectônicas. Nós temos aqui o encontro da placa eurasiana. E aí lembra que eu falei para vocês? Com a convergência, o choque dessas placas, se abriu uma fenda aonde material marinho, né, conseguiu adentrar a essa região. Então, com o passar de milhões de anos aí, foi se acumulando essa grande reserva de recursos. Então, gás natural também nós temos disponibilidade aqui no território de Israel, né? E também aqui em Bahrein. Então, a grande disponibilidade desses recursos, só para a gente entender como que funciona. E aí, lembra que eu falei para vocês aqui agora que essas regiões, visto a quantidade de petróleo existente, com a saída dos países que colonizaram esses territórios, que começaram a exploração do petróleo, eles sentiram a necessidade de se organizar, né? Porque eles precisam, né, administrar esses recursos da melhor forma possível. Então, surgiu a OPEP, né? Quando é que surge essa OPEP? Em 1960. Então, os governos ali de cada país do Oriente Médio, eles vão se aliar, né, para defender esse recurso existente deles. E eles precisam ter uma maior participação nos lucros. Então, qual foi a primeira medida desses países? Aumentar os impostos, tá? Principalmente para as empresas estrangeiras que estavam atuando ali naquele território. Então, eles aumentaram esses impostos para já ter o maior lucro. A dependência do planeta em relação ao petróleo tornou as nações das maiores economias responsáveis pelo reordenamento das forças políticas mundiais. Então, pessoal, quando eles perceberam, né, o grande potencial existente ali desse ouro negro, então várias regiões começaram a querer se aliar a esses territórios, né, a formar parceria com esses territórios, principalmente as grandes potências que precisam desse recurso.
A aliança dos Estados Unidos com Israel fizeram com que as nações árabes transformassem esse combustível em uma arma política, né? Então a gente vai ter vários conflitos relacionados a esses territórios, relacionados a essa questão da disponibilidade de petróleo, e aí começam a formar as alianças, né? O jogo de tabuleiro ali. Então a gente tem a formação dessas alianças e, em consequência, a gente vai ter conflitos existentes por causa desse recurso. Então eu trouxe aqui uma representação para vocês dos membros da OPEP, tá? Entre os principais objetivos da OPEP, que foi fundada por quais regiões? Arábia Saudita, Irã, Kuwait, Venezuela e o Iraque. Estava a formulação de uma política comum de preços. Então, olha só, eles estabeleceram com essa formação uma condição que todos esses países ofertassem o produto pelo mesmo valor, né? Então, eles fizeram como se fosse um cartel ali, uma associação, aonde os preços são regulados pela OPEP. Outra coisa que eles observaram foi a cota de extração, tá? Então, eles não queriam gerar uma superprodução, retirar esse recurso amplamente, então eles definiram uma cota de exploração. E aí, o que isso vai gerar, né? A gente vai evitar produzir demais e causar com isso uma queda dos preços, né? Então, eles regulam, eles são os detentores ali, eles vão controlando a situação, e aí com isso a cada dia a gente paga um combustível mais alto, né, um valor mais alto do combustível. Porque, por exemplo, a Petrobras, ela regula os preços do petróleo baseado no comércio internacional, né, vinculada aí ao que esses membros da OPEP estão regulando, qual o valor do barril. Então, por isso, a cada dia a gente vai tendo esse prejuízo no bolso aí, né? O petróleo está cada dia mais caro. Embora 7 dos 14 membros e ex-membros da OPEP sejam nações árabes, a língua oficial dessa organização é a língua inglesa, tá? Se a gente observar aqui, as regiões que contemplam a OPEP, né, são em sua grande maioria do Oriente Médio. Então, vamos ver aqui alguns ex-membros que não participam mais, né? O Gabão e a Indonésia. Então, essas regiões aqui da África e a Indonésia já deixaram essa organização. Na América do Sul, nós temos a Venezuela e o Equador, tá? Na África, Argélia, Angola, Líbia e Nigéria compõem a OPEP. E no Oriente Médio nós temos as regiões ali do Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, o Irã, Iraque, Kuwait e Catar, ok? Os principais objetivos foram o estabelecimento de uma política comum de preços e de cota para os países membros, tá? Então eles regulam esse preço não extraindo em quantidade excedente, né? Então, eles conseguem ter esse controle amplo, né? E para disponibilizar isso para os outros países. E eles fizeram um fortalecimento político, né? Com o surgimento dessa OPEP. Então, eles formaram uma aliança ali e conseguem controlar bem esse recurso. Diversas crises do petróleo, tá? Então, nós tivemos vários problemas relacionados a isso. Em 73, os países árabes passaram a usar o petróleo como arma política e usaram para empregá-lo contra as potências aliadas de Israel e na guerra árabe-israelense, tá? Então, a partir desse recurso aí, do controle, de escoar essa mercadoria para essas regiões, então, eles conseguem controlar esse petróleo disponível. Tá bom? Então, eles podem ofertar e, ao mesmo tempo, eles podem retirar esse recurso, dependendo das alianças formadas aí. Então, Israel foi uma das regiões aí aliada na guerra árabe-israelense. A primeira crise em 1973, após a Guerra dos 6 Dias,
em 1967. Então, após essa guerra de 1967, nós tivemos aqui esse conflito, essa guerra árabe que aconteceu em 1973, né? E após a guerra dos 6 dias, então, nós vamos ter esse problema relacionado ao petróleo também. Com isso, gente, a gente vai ter o aumento dos preços do petróleo, tá? Então, toda vez que tem algum problema, algum conflito, a gente vai ter uma elevação desses preços. Durante a guerra do Yom Kippur, os países árabes organizados na OPEP também aumentaram o preço, vejam só, em mais de 300%, tá? Então, bem impactante aí o aumento desses preços relacionados a esses conflitos. Após a segunda crise em 1979, durante a Revolução Iraniana, que pôs fim ao governo do Shah Reza Pahlavi, também tivemos outro aumento dos preços, tá? De cerca de 100%. A gente não precisa preocupar aqui com essa questão das crises, eu trouxe só para exemplificar para vocês que, tendo algum conflito, alguma questão de interesse desses territórios que vai afetar esses territórios, eles podem regular esses preços e aumentar amplamente esses valores. E a terceira crise foi em 91, com a Guerra do Golfo, tá? Então, o que aconteceu nessa guerra, pessoal? Na Guerra do Golfo, então, eu trouxe aqui algumas imagens que representam essa situação, né? A gente está falando aqui de 91, quando isso ocorre, mas muito... O que aconteceu? O Iraque invadiu o Kuwait, tá? Vamos voltar no mapinha aqui, rapidinho, só para vocês. Deixa eu botar aqui. Rapidinho. Olha só, o território do Iraque, ele invade o território do Kuwait, né? A gente conheceu esse período aí de 1990 até 1991, mais ou menos como o período que ocorreu essa invasão. O Iraque invadiu o Kuwait. O governante do Iraque naquele momento era o Saddam Hussein, tá? E o que foi a ideia original? Ele falou que o Kuwait estava roubando o petróleo da fronteira entre esses países, né? Só que, na realidade, muito antes disso, o Iraque tinha uma dívida com o Kuwait, né? Por causa de empréstimos no passado contra uma guerra ocorrida com o Irã, lá na década de 80. Então, Saddam Hussein, ele queria que o Kuwait, né, perdoasse aquela dívida. E aí, ele alegou essa situação do Kuwait estar pegando o petróleo aqui do limite da fronteira com eles e invadiu essa região. Só que o que aconteceu? Imediatamente, quando ocorre essa invasão, as Nações Unidas, né, já se manifestam ali contrárias a essa situação. Então, elas começaram a impor várias sanções, né, contra o Iraque, contra Saddam Hussein, que estavam com essa questão da guerra aí. Só que, o que aconteceu, pessoal? Os Estados Unidos, nesse momento, né, a gente tinha lá o presidente dos Estados Unidos, que era o George W. Bush, ele montou uma mega operação, né, e invadiu o Iraque. Aí a Organização das Nações Unidas autorizou essa intervenção e várias outras nações, tá, cerca de 39 países se aliaram a esse grupamento aí dos Estados Unidos e invadiram esse território. Que aconteceu, gente? Muita morte, né? Muita destruição. A estimativa é que se gastou com essa guerra, né? O prejuízo com essa guerra vai em torno de 61 bilhões, tá? Que foram gastos, né, em material bélico, em toda a questão utilizada nesse território. Essa situação, ela durou cerca de 40 dias, 43 dias, né? E aí, somente em fevereiro, o Iraque anunciou que ia obedecer às resoluções da ONU, né, depois de muitas mortes.
e ia retirar suas tropas do Kuwait, né? O resultado vocês podem visualizar aqui. Então foram inúmeras mortes, tanto de soldados americanos, dos soldados que combateram ali junto com os americanos, e também da população do Iraque. Então aqui a gente pode ver, né, o resultado disso aqui. E aí o que aconteceu, gente? Antes de deixar o território, eles atearam fogo, né, nos poços de petróleo, e esses poços de petróleo ficaram incendiando ali por muito tempo, né, por vários dias ali, e aí houve vazamento de petróleo, inclusive no mar, né? Vocês viram ali o Kuwait, ele dá acesso ali ao Golfo Pérsico. Então foi um prejuízo, uma catástrofe ambiental sem precedentes, tá? Várias espécies foram mortas, além de toda a população, né, que enfrentou todos esses problemas e foram mortos aí também. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixem lá no fórum que eu vou responder. Façam o estudo dirigido, tá? Porque depois, no dia da prova, fica com alguma dúvida e assim, eu direciono muito do que será cobrado. Então, se você fizer, a sua chance de sucesso na nossa prova, né, ela se torna muito alta. Então, façam a atividade e na segunda-feira acompanhe a nossa correção, tá bom? Beijos, tenham um ótimo final de semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.